Olá, muito bom dia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Entre as causas de morte prematura estão a violência e acidentes de trânsito, além de doenças cardiovasculares e infartos. A forma como muitos homens lidam com a saúde pode-se dizer que é algo assim cultural. São poucos os que procuram o médico ao longo do ano para fazer os exames de prevenção, aqueles exames de rotina, como sangue, fezes e urina. E olha que fazer no mínimo um check-up por ano é uma das melhores formas que se tem para prevenir várias doenças, entre elas o diabetes e principalmente o câncer de próstata. De acordo com uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, 50% dos homens que procuram os urologistas fizeram isso apenas porque as namoradas ou esposas fizeram pressão. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que este ano surjam no país 68.220 novos casos da doença. Mas e você, homem? Quando foi a última vez que procurou um médico? Já foi a um urologista? Muitos, por puro preconceito, não vão. Preferem correr o risco da doença. É o seu caso ou de alguém que você conhece? Hoje, no Ponto de Vista, estamos recebendo o médico urologista Clóvis Fraga e o professor de Educação Física Eduardo Lins. Muito bom dia e obrigada por terem aceito, o nosso convite. E assim, só foi coincidência de num programa como hoje nós temos dois homens aqui. E eu gostaria de perguntar a vocês dois, por que é tão difícil o homem ir ao médico? Eduardo. Bom dia a todos, bom dia, Liana, Clóvis. Eu acredito que ainda existe um certo preconceito, uma certa resistência quanto à masculinidade da coisa, Os tempos passaram, evoluíram aí, mas eu acho que o homem ainda assim ele resiste, em estar se cuidando, em estar se prevenindo de algumas doenças que possam existir, mas eu acho que a tendência é que melhore, A gente está num avanço grande tecnológico e da medicina, então ainda não está bom, mas eu acho que a tendência é que melhore aí mais para frente. Tem que deixar o preconceito de lado, doutor Clóvis. Verdade. O homem ele tem muito a questão de se sentir imortal. É o cara que acha culturalmente que tem que cuidar das coisas, tem que resolver, tem que trabalhar, tem que fazer isso e aquilo. É o super-homem, O super-homem. Muitas vezes ele deixa de lado o cuidado consigo. O papel da mulher é fundamental, inclusive, para fazer com que o homem procure o médico. Então, como você bem falou na abertura, as namoradas e esposas têm um papel relevante dessa condução, ou seja, de orientar e mostrar, nós mulheres não fazemos isso, por que vocês também não fazem? Isso, ao longo do tempo, vem melhorando, sem dúvida nenhuma, como o Eduardo falou, pela conscientização que vem por internet, por isso aqui que nós estamos fazendo, ou seja, as informações que a imprensa leva até a população, que os médicos levam, que esses programas como Novembro Azul, como Outubro Rosa, o mês passado, fazem com que a pessoa entenda a necessidade de procurar. Então, realmente, o homem ele tem que acabar com esse tabu e tem que procurar o médico de maneira rotineira. Essa pressão que as mulheres fazem, seja esposas, namoradas, irmãs, ou de repente até as mães, enfim, as mulheres, ocorre quando o assunto é você também deixa de ser preguiçoso, vá correr, vá fazer uma atividade física. Faz parte também. É uma das grandes incentivadoras, acho que até de vida, Não só em busca de saúde, mas a gente tem um certo receio também da área masculina em se inserir num treinamento físico regular. A maioria vão para suas peladas, tem as caminhadas, mas coisas não tão rotineiras, Não é o que a gente consegue diferenciar da atividade física e do exercício físico, A atividade física é tudo que te tire do repouso. O exercício físico são as práticas esportivas com que você tenha regularidade. Então, assim, as mulheres também entram nesse processo aí de incentivar a prática regular, de deixar só a peladinha do final de semana e realmente buscar aí uma atividade de forma organizada. Agora, me diz uma coisa, Clóvis, quando a gente fala em Novembro Azul, câncer de próstata, e como eu li que o Instituto Nacional do Câncer fala que esse ano, até o final do ano, serão quase 69 mil novos casos da doença. Isso preocupa, porque
que é muito e que poderia se evitar? Bom, primeiro falando do Novembro Azul, a primeira ideia que se vem à cabeça é câncer de próstata ou doenças da próstata. Na realidade, o Novembro Azul ele é um mês de incentivo ao homem para que busque pela sua saúde, os cuidados com a sua saúde. Então, seja doenças sexualmente transmissíveis, disfunção erétil, doenças da próstata, cálculos urinários, ou seja, é da saúde masculina num âmbito mais geral. Quando a gente fala de câncer de próstata, que é a doença mais emblemática, a gente fala aí de prostatite, fala de hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata, mas sobretudo do câncer, porque dessas é a doença que mata, não é? Então, a incidência é bastante alta. No mundo ocidental, o Brasil faz parte, essa incidência é bastante alta. E 20% dos homens, mais ou menos, entre 20 e 25, poderão vir a falecer de uma doença como essa. Então, o termo que a gente usa, prevenção do câncer de próstata, ele não é muito bem empregado porque a gente, na realidade, não consegue prevenir essa doença. Ela virá... mas digamos, a gente consegue fazer uma detecção precoce. Se seu João, ou Fernando, Sérgio ou Ricardo, que estão nos assistindo, e falar assim, ó, eu nunca fui urologista, né? Eu preciso cuidar. E ele for e descobrir lá no exame que tem alguma coisa de errada. Se tiver no início, ele consegue curar? Consegue. Essa que é a questão. Então, mais do que prevenção da doença, é a detecção precoce, é descobrir precocemente a doença. Por quê? Porque nas doenças, no câncer de próstata em fase inicial, 90% ou mais das vezes o paciente ele consegue ser curado, resolvido o problema dele. Quando essa busca pelo médico, pelo urologista, isso aí é postergado, é deixado para depois, ele pode ser diagnosticado dessa mesma doença numa fase mais avançada, onde a cura ela passa a não ser mais possível. Então, ele vai fazer um tratamento, vai controlar a doença, mas fatalmente virá a falecer, virá a morrer dessa doença, desse câncer. E a gente pode dizer assim, num resfriado a gente começa com uma coriza, uma tosse, um espirro, até um processo de chegar à febre, alguma coisa mais. Quando a gente fala de uma pessoa que pode estar com câncer de próstata, como é que a gente pode dizer assim, tem a primeira fase, a segunda, os sintomas para que de repente, a partir daqui, fica complicado você ter a cura? Isso é super importante porque reforça a importância da busca pelo urologista mesmo quando você não sente nada. O que acontece? O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, o indivíduo ele pode ter o câncer de próstata sem sentir absolutamente nada. O que dá sintomas mais frequentemente de urinários ao homem é a doença benigna, que seria o jato fraco, dificuldade para urinar, ter que fazer esforço para urinar, acordar à noite, jato partido, tudo isso são sintomas urinários que, quando o paciente vem a sentir e tem câncer de próstata, isso aí já é sinal de que essa doença é um pouco mais avançada. Dores ósseas, dores pelo corpo e o paciente com câncer de próstata pode significar que ele já tem metástase óssea. Então, a doença câncer de próstata, ela pode vir silenciosamente, sem que o paciente tenha nenhum sintoma. E quando eu descobrir, já é tarde demais. Se ele tiver sintomas, já pode ser significar doença avançada. Se ele não tiver sintoma nenhum e não procurar o médico e acha que não tem nada, ele pode estar dando a chance para que essa doença progrida e seja descoberta numa fase já bastante tarde. Tá. Entre os seus alunos, dos homens, dos seus clientes, que passam que você conhece, assim, qual que é a frequência? Eles costumam dizer assim, ó, não, eu vou uma vez por ano ao médico, não, eu nunca vou, só vou quando realmente estou doente, alguma coisa assim? A parcela dos que vão regulares, eu acho que a gente consegue subdividir da seguinte forma. Metade deles vão realmente por uma necessidade de cuidado, entendeu? E a outra, infelizmente, vai após alguns sintomas, entendeu? Então, como o Clóvis falou aí, seria muito interessante que a gente pudesse incentivar para que eles não precisassem sentir os sintomas, entendeu? Para que eles fossem em busca da saúde, né? Mas eu acho que, infelizmente, a maioria eles vão já, quando já sentem alguma coisa, quando já está com algum incômodo, quando já está com alguma dor. É muito difícil a gente receber clientes saudáveis, entendeu? Sempre vai ter alguma motivação, ou de dor, ou de incômodo, ou de recomendação médica. É muito difícil a gente ter assim, não, eu vim porque eu quero me cuidar, eu vim porque eu estou
querendo saúde. A maioria dos homens hoje que quer, não, eu vou procurar um professor, eu quero desenvolver uma atividade física, fazer exercício, quero ter uma coisa regular. Vai porque está querendo ficar sarado, bonito, né, chamar atenção, vai porque recomendação médica, porque saiu de uma cirurgia, saiu de um processo, né, doloroso, ou porque realmente está querendo ficar bem em termos de saúde. Vamos botar que a grande maioria vá por conta do estético. E eu costumo dizer que enquanto a busca pela saúde for por estética, ok, que continue assim, mas assim, que não espere a doença vir para poder buscar, entendeu? Para que você se antecipe a ela, entendeu? Porque com a busca por saúde pós um diagnóstico, aí realmente a gente já tem que tomar outras medidas, são outro tipo de intervenções e fica um pouquinho mais complicado. Então, se antecipar na busca da saúde aí é essencial. É essencial. Olha, a partir de que idade o homem deve procurar um urologista? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela pontua que o homem ele deve procurar a partir dos 50 anos, de maneira geral, de regra geral, e a partir dos 45, se ele tiver fatores de risco mais importantes. Quais seriam os fatores de risco? História familiar de câncer de próstata. A gente sabe que quem tem um parente em primeiro grau com câncer de próstata, ele tem 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver a doença. Ou seja, se o pai dele teve, a chance dele é dobrada ou triplicada. Se ele tem 2 parentes em primeiro grau, ou seja, um pai, um irmão com câncer de próstata, então a chance dele pode chegar até 5, 6 vezes mais. Então, esse é um fator de risco importante. Pacientes afrodescendentes têm uma chance maior de desenvolver doença prostática, câncer de próstata, e pacientes obesos também. Então, esses pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver a doença, eles têm que procurar a partir dos 45 anos. E a população geral, a partir dos 50 anos. Mesmo quem fez cirurgia bariátrica, que de repente tinha um sobrepeso e hoje, de repente, está dentro da magro, né? Esse ainda corre o risco? Ele ainda tem um risco aumentado, Então, ele, apesar de ele perder aquela massa corporal toda, ele ainda tem um fator de risco aumentado por conta de alterações metabólicas. Então, ele teria que procurar a partir dos 45 anos também. Mesmo que ele tenha feito o que ele tenha desenvolvido, seja desenvolvendo atividade física com um professor ou em academia, ele continua ocorrendo esse risco. Claro. Ele não se ele foi obeso, se ele teve um peso muito acima do que seria o normal, ele faz parte desse risco. Faz parte, mas é claro que isso aí diminui. A partir do momento que você está com um outro perfil de funcionamento orgânico, fisiológico, então você começa a diminuir o seu risco, né? Mas tem que levar em consideração sempre isso. E o paciente obeso, ele tem uma outra questão, que muitas vezes o tumor de próstata no paciente obeso, ele pode ser mais agressivo do que no paciente não obeso. Então, a preocupação tem que ser sempre redobrada aí nesses casos. Entendeu? Então, nós temos uma população hoje, tanto de homens quanto mulheres, né, obesa, as pessoas comendo e engordando cada vez mais, é preciso ter atento. A atividade sexual aumenta o risco do câncer de próstata? E em caso da retirada da próstata, a vida sexual chegou ao fim? As respostas no próximo bloco. A saúde do homem, este é o tema do Ponto de Vista de hoje. Estamos recebendo o médico urologista Clóvis Fraga e o professor de Educação Física Eduardo Lins. Pelas redes sociais, nós perguntamos por que os homens não gostam de ir ao médico? E escolhemos algumas respostas. O Pedro Rogério, por exemplo, disse: só buscamos o médico nas últimas, porque criou-se um aspecto de machismo, onde qualquer fraqueza para a gente é frescura e somos fortes, e no outro dia iremos melhorar. Muitas vezes para a gente isso é fatal. O Pedro ainda escreveu o seguinte: eu tinha um amigo que sentiu uma dor nos rins, achava que era pedra nos rins, tomou chá por 2 semanas e nada, a dor aumentou. Quando foi ao hospital, morreu com um câncer nos rins e nos testículos. Se tivesse ido ao médico, estaria vivo ou não? Daniela Lima disse que é puro preconceito por parte de alguns homens. Já a Lorena de Albuquerque disse que é medo. A Julieta falou que é vergonha.
O Valmir afirmou que os homens não têm tempo. Será que é isso mesmo que acontece? Essa lista aí que você acabou de falar é exatamente o que acontece. Na realidade, são as desculpas utilizadas para que se evite. Então, aquilo que eu falei no começo, o homem se acha um super-homem, eu sou forte, não vai acontecer comigo. Isso é pura verdade. Ainda bem que isso vem diminuindo com o passar do tempo. Então, a conscientização dessa necessidade vem mudando a cabeça das pessoas. Então, os homens eles passam a procurar espontaneamente, com ou sem a pressão da mulher, eles passam a procurar, e isso faz com que a gente descubra as doenças no estágio mais inicial. Existe uma atividade que é específica para o homem, que ele gosta mais de desenvolver e que, de repente, não faz só assim, final de semana, como é aquela pelada do futebol? Eu fui buscar esse dado, como a gente tinha conversado antes. Realmente a pelada do final de semana, ela encabeça ali essa chave. Mas a gente tem umas atividades como caminhada, umas atividades como corridas, atividades que são geralmente ao ar livre, entendeu? O custo da modalidade é um custo barato, entendeu? Acessível para todo mundo. Então, assim, dentro das estatísticas, a pelada ainda encabeça. As atividades externas, como corrida e caminhada, vem em segundo ponto ali, mas trazendo a importância, né, da musculação. Para isso, como o Clóvis falou, que a obesidade está diretamente ligada a um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, assim, a gente trata muito essa questão da obesidade dentro da musculação, dentro da academia, dentro do treinamento de força. Então, hoje em dia a gente consegue enxergar que a musculação ela vem muito forte, entendeu? Geralmente a mulher, mais uma vez, se matriculou na academia e é aquela luta para matricular o marido, e chama para caminhar, chama para ir para academia, mas estão entre as mais praticadas. Em relação às outras atividades, eu costumo dizer que nenhuma limitação, toda limitação, ela tem uma adaptação. Então, assim, tem alguns pontos e alguns critérios de fases de tratamento do próprio câncer que você realmente precisa de um período maior de repouso, entendeu? Mas hoje em dia a gente trabalha com pessoas hipertensas, diabéticas, pós-acidente vascular cerebral, amputados. Então, assim, tudo que for de atividade física a gente consegue ter uma adaptação, ou na musculação, ou num pilates, ou numa natação, numa hidroginástica, numa caminhada. Então, acho que o leque do desporto ele é muito grande, entendeu? Ele consegue, como é que eu posso dizer? Ele consegue atingir todo o público, toda a faixa etária, todas as rendas. Então, acho que a gente consegue englobar a atividade física para todo mundo. E hoje, se você não tem o dinheiro, vamos colocar assim, para ir para uma academia, né? Você tem as academias da cidade, você pode caminhar, você pode buscar orientação, né? E com um professor, e depois, mesmo que depois você não consiga... Olha, tem-se um jeito de você conseguir manter a sua saúde, né? E não ficar simplesmente sentado diante de uma televisão, assistindo futebol e tomando cerveja. Exatamente. Não é não? É verdade. Não é não? Questão da prioridade, né? Quando você prioriza, O que é prioridade? você consegue ir ao médico e consegue fazer atividade física. Agora é o seguinte, qual é o exame que o homem tem que fazer? Já que quando a gente fala em câncer, todo mundo tem medo. Seja homem, mulher, ninguém quer ter, né? Mas quando a gente fala em câncer de próstata, como é que o homem pode saber se ele tem, se ele não tem, que o exame que ele tem que fazer? Os 3 passos iniciais são o exame clínico, que é saber exatamente sobre a história familiar, sobre os fatores de riscos. Depois, o toque retal, que é o exame físico, onde a gente vai ter contato com a próstata. Então, é um exame rápido, é um exame indolor, onde você percebe o volume da próstata, percebe se ela está aumentada ou não, e percebe a consistência da próstata. Então, 20% dos tumores de próstata são diagnosticados exclusivamente com toque retal. Obviamente que ele sozinho ajuda, mas não tanto. Então, você lança a mão do marcador, que é o PSA, que é um antígeno específico da próstata, que ele tem uma sensibilidade para as doenças prostáticas, ele pode estar aumentado tanto na hiperplasia, quanto na prostatite, quanto no câncer de próstata. Ele não é específico para câncer, mas no momento que o paciente desenvolve câncer de próstata, esse exame ele tende a subir. Então, quando você tem um toque retal suspeito ou um PSA suspeito, esse PSA suspeito é quando a gente fala de PSAs acima de 2,5, em regra geral,
você tem que prosseguir na investigação. E a gente pode lançar mão da ressonância magnética, é uma modalidade de ressonância multiparamétrica da próstata, em que ele vai mostrar alterações na imagem prostática que seriam suspeitas em 5 graus, ou seja, quanto menor o grau, menor a chance de ser câncer, no grau máximo, grau 5, a chance mais de 90% de ter câncer de próstata. E a partir daí, o exame que finalmente diagnostica, que é a biópsia de próstata, realizada por via transretal, onde alguns fragmentos da próstata vão ser retirados e estudados em laboratório. E aí ele consegue dizer para a gente se tem câncer ou não. Ou não. Agora, digamos que foi diagnosticado o paciente com câncer de próstata, é cirurgia. Não tem outra opção, é a cirurgia. Depende da situação em que foi diagnosticado. O câncer de próstata ele também tem uma subdivisão de 5 tipos. Ou ele é de muito baixo risco, risco intermediário, alto risco ou muito alto risco. Dependendo de onde ele se encaixe, o tratamento vai ser aplicado. Para fins curativos, existe a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia, que a gente chama de prostatectomia radical, ela consiste em retirada de toda a próstata, junto com as vesículas seminais e os canais deferentes, e feito uma união da bexiga com a uretra para que o paciente volte a urinar normal. Não é? Então, essa cirurgia ela pode ser feita pela via aberta, pela via laparoscópica, que é por vídeo, e mais recentemente, como a gente tem feito, pela via robótica, que ela alia a mini-invasividade da cirurgia laparoscópica com o aumento da tecnologia que ajuda a tratar, a curar, mas, sobretudo, a diminuir a chance do paciente ter sequelas da cirurgia, como perda urinária, como impotência sexual. Você falou numa palavrinha-chave, que a gente falou do preconceito, do receio, do medo, mas, na realidade, a gente sabe que em quantas rodinhas de conversa, quando se você, tem que procurar o urologista, vai fazer o exame do toque, e tal, e que nada, e daí surgem várias piadas, várias brincadeiras. E há o medo de repente, se você for diagnosticado com um câncer de próstata, do homem ficar impotente. Eu acho que em várias conversas, né, já se colocou isso. E isso ocorre, há essa possibilidade? A disfunção erétil ou a impotência sexual, ela pode vir depois de um tratamento para câncer de próstata, seja ele cirúrgico, seja com radioterapia, ele pode vir, mas a incidência é cada vez menor por conta do avanço exatamente da tecnologia. Tanto a radioterapia, hoje você tem equipamentos muito melhores que irradiam somente ali a região que precisa ser tratada, a loja prostática, e na cirurgia, esse tipo de tecnologia, onde você consegue preservar os nervos que proporcionam a ereção. Então, no momento que você tem um caso favorável de um paciente que normalmente menor do que 65 anos, que não seja diabético, que tenha uma vida sexual normal, quando você faz a cirurgia preservando esses feixes, você consegue dar chance de recuperação da potência em torno de 90%. Então, 10% dos homens, aproximadamente, é que poderão ter algum grau de disfunção erétil que varia desde uma pequena perda da firmeza até a perda completa. Tá bom. Eduardo, me diga uma coisa, existe uma preocupação, uma recomendação para os homens quando a gente fala, vá desenvolver uma atividade física, ou então para quem nunca desenvolveu, para aquele cidadão que está lá sentado nos vendo agora e fala assim, mas o que eu vou fazer o quê? Eu vou só caminhar? O que eu vou fazer? Por onde ele começar para resgatar a saúde dele? Pegando um gancho do comentário que você leu aí, onde um rapaz leu na internet que tomar chá faria ele ter essa... Aliviaria a dor, a dor dos rins deles. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né, com rede social. Porque o doutor Google responde tudo, né? Então, tudo que você está em dúvida sobre o tempo, você bota no Google, você tem resposta. Você está com dor em qualquer lugar, o Google vai te responder. Então, assim, a primeira dica é quando for procurar alguma recomendação médica ou de algum educador físico, saber o local onde você está realmente procurando, entendeu? Procurar alguma fonte confiável. Tem muito profissional extremamente capacitado que dá informações aí sem custo algum em redes sociais. E pegando o básico dos básicos, é uma recomendação da própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e ela preconiza que se inicie uma intervenção de exercício
com 150 minutos por semana. Então, isso aí teria que ser dividido, entendeu? Por pelo menos uns 5 dias. Então, daria aí 30 minutos de caminhada leve por dia, 5 vezes por semana. Quando a gente caracteriza caminhada leve, o que é que seria uma caminhada leve, o que é que seria uma caminhada de alta intensidade? Tudo que você consegue andar e falar, a gente tem esse... Enquanto você está falando, é porque está tranquilo, é leve. Então, a partir do momento que você aperta o passo ali da sua caminhada, da sua corrida, você tem dificuldade de correr e falar ao mesmo tempo, então a gente já começa de moderado a alta intensidade. Então, a premissa básica seria isso aí, 150 minutos dividido por 5 vezes na semana, 30 minutinhos por dia é o ideal para início. Para início. Isso. Então, você que está sentado aí, que adora tomar uma cerveja, comer um churrasco e não faz atividade nenhuma, olha, 30 minutos por dia. Eduardo Lins aqui está dando a recomendação para você começar a resgatar a sua saúde. Gente, o tempo do nosso programa chegou ao fim. Ficou a dica de Eduardo, mas eu só quero falar uma coisa aqui. A gente colocou na nossa passagem de bloco falando o seguinte, que será que sexo, a vida sexual muito ativa provoca câncer de próstata? Não tem Nenhuma relação. Cientificamente nenhuma relação. Ok, então isso é bom. Telefone para contato, para quem quiser saber mais, para quem ficou com a pulga atrás da orelha, será que eu já estou na idade de fazer meu exame? Ligar para o 3048 5762. Eduardo. DDD 81 98511 4024. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribuna.pe.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem esse final de semana, curtam a família, que é o presente que vocês têm de Deus, e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!